Vamos ouvir agora a palavra com Márcio Konopak. Muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Eu que agradeço, deputado. Alô? Eu que agradeço o convite, também cumprimentar os demais membros da mesa. Para nós é uma satisfação do ITS Rio estar colaborando com os trabalhos dessa comissão. Nós recorrentemente estamos aqui trazendo um pouco do nosso trabalho e da nossa perspectiva sobre esses temas de relevância e que atraem bastante atenção dessa casa, principalmente por se tratarem de temas que têm grande impacto na sociedade. E, bom, eu preparei essa apresentação, peço licença que eu abri meu computador aqui para poder acompanhar uma cópia dela aqui com algumas anotações que eu tenho. Eu vou passar rapidamente sobre as potencialidades dessa... Claro. Eu peço desculpa aqui ao palestrante, quero apresentar o senador Espiridião Amin, está chegando aqui à nossa comissão. Senador, muito obrigado pela sua presença aqui, muito nos enriquece. Em nome do deputado Félix, que é o presidente da comissão, a gente... Pode continuar, muito obrigado. Para eu fazer uma brincadeira aqui de deputado, eu vou querer que reponha meu tempo, por favor, porque... Tá deferido o seu pedido. Bom, eu vou passar rapidamente sobre o debate das potencialidades da tecnologia, até porque o José Contígio e o Maurício Barbosa já trouxeram importantes exemplos, né, da implementação de uso de inteligência artificial, machine learning, deep learning, mas eu queria só, no meu primeiro slide, chamar a atenção para uma definição que eu acho que não foi tratado e que eu acho que é interessante até para essa casa, para os nobres deputados que estão debatendo o assunto, entender o conceito, o significado da inteligência artificial. E eu trouxe um conceito que eu gosto muito, que são de autores, dois autores japoneses, ainda na década de 90, quando debatendo a questão de inteligência robótica, ou seja, como pensar robôs mais inteligentes. E, na definição deles, a inteligência artificial é justamente um aparato tecnológico autônomo, capaz de perceber o ambiente à sua volta, reagir e adaptar-se a ele. Tudo isso que a gente está vendo aqui de exemplos de aplicação da tecnologia tem a ver justamente com a capacidade que nós estamos tendo com a evolução tecnológica e a capacidade de, através de essa percepção do ambiente, e isso significa a inclusão e a inserção de dados num volume cada vez maior em computadores, esses computadores poderem perceber esse ambiente, aprender e se adaptar a ele. E aí não é à toa que o conceito machine learning, na tradução do inglês, é o aprendizado de máquina, ou seja, as máquinas aprendendo com a nossa interação e através da nossa interação. Só que isso é importante perceber e destacar, que as máquinas só podem aprender justamente pela nossa capacidade, enorme capacidade que nós atualmente temos de tratamento de dados. Isso tem a ver com os conceitos de Big Data, ou seja, hoje é cada vez mais barato armazenar grandes volumes de dados, numa velocidade imensa, a gente cada vez mais cria e evolui com aparatos de tecnologia que transmitem a informação numa velocidade cada vez mais rápida e numa variedade intensa. E essa variedade é super importante porque hoje, ainda mais agora se falando em internet das coisas, em que nós temos aparelhos celulares, câmeras de reconhecimento facial e outros inúmeros dispositivos, esses dispositivos estão constantemente conectados à internet, absorvendo esses dados numa variedade imensa, e não só de imagem, mas, por exemplo, o seu celular ele capta a sua posição geográfica, por onde você passou. Você tem, muitas vezes, outras interações que você tem e realiza com a máquina, e esses dados estão todos sendo acumulados e armazenados por agentes que têm um interesse em tratar esse dado.
E aí, as potencialidades sobre a implementação do uso desses dados são inúmeras e vocês provavelmente já usufruíram, já perceberam isso no seu dia a dia, ou na sua rede social, ou quando vocês estão ouvindo música e o serviço te oferece uma música que você nunca imaginou ter ouvido, mas que, coincidentemente, ela você gosta muito daquela música porque justamente o serviço entende que você tem um padrão de gosto sobre aquela música e consegue te sugerir essa informação. Mas, é claro, utilizando-se para isso das interações e da informação que os usuários estão botando nessas plataformas. E aí uma curiosidade, por exemplo, serviço de streaming de vídeo, por exemplo, um popular com uma logo vermelha, que muita gente utiliza, ele, inclusive, ele consegue ter captar a microações dos usuários nessa plataforma. Então, quando o usuário, por exemplo, para no momento de um filme, ele consegue identificar que momento que aquele filme foi parado, e ele, com isso, com dado relacionado por que ele parou naquele momento, consegue gerar inteligência e novas informações para entender e personalizar a experiência daquele usuário quando ele está utilizando. E em aplicações governamentais, como não vou me repetir, o Maurício e o José Conti já trouxeram muitas experiências, mas a Receita Federal, adicionando um modelo também de reconhecimento facial, a Receita Federal, em diferentes aeroportos do Brasil, já utiliza também a implementação de reconhecimento facial. Eu, outro dia, voltando de uma viagem, fui chamado pelo nome, pelo agente, e aí eu, assustado, não sabia ainda que o sistema estava em operação. Pensei, nossa, realmente chega a ser assustador um pouco quando você se depara numa experiência pessoal com esse tipo de tecnologia. E tem casos mais de limite, né, de vanguarda, como a Estônia, que hoje tem declarações da ideia de substituir juízes por robôs, sendo a máquina a grande analista, né, a partir e mediadora das ações e das relações humanas. Bom, outras potenciais aplicações, muitos de vocês já devem ter observado e lido matérias relacionadas a isso. A indústria de seguros, ela tem um interesse bem grande na aplicação desse tipo de tecnologia, em especial para determinar padrões comportamentais de usuários desses serviços. E isso quer dizer o quê? Se você, por exemplo, tem um comportamento de risco, pode ser que isso aumente o custo do seu seguro ou não. As empresas de seguros também colocam um contra-argumento dizendo que pessoas com um comportamento que não oferecem risco podem ter um barateamento de serviços. Serviços de crédito, ou seja, se você tem um perfil de pagamento, interação do uso de crédito, essa indústria também pretende utilizar a inteligência artificial para precificar crédito. E, além de tudo, a micropersonalização de oferta de produtos, como a partir do comportamento de consumidor, conseguir oferecer o produto certo na hora certa, aumentando a margem de venda e a capacidade de conversão de venda. Mas, para além de toda essa potencialidade que a gente observa, e aí é super importante porque a tecnologia ela é muito sedutora. A inteligência artificial e todas essas tecnologias acessórias, elas são muito sedutoras como uma ferramenta para facilitar a nossa vida. E, de fato, num mundo em que a informação ela é cada vez mais abundante e complexa, a inteligência artificial ela será uma ferramenta importante para organizar essa informação e fazer com que nossos processos cognitivos consigam assimilar essa complexidade que se está apresentando nesse mundo informacional. No entanto, é importante que a gente analise e olhe criticamente para a aplicação e o uso da tecnologia, para que essa sedução não se transforme em submissão das nossas relações
pela a tecnologia e pela a implementação de interesses, muitas vezes, que podem ser escusos, com o pretexto de facilitar a nossa vida. Para a ação governamental, inclusive, a inteligência artificial ela pode ser uma grande ferramenta para melhorar a implementação de políticas públicas e tornar a implementação de políticas públicas mais eficientes, mas ela também pode se tornar um instrumento de vigilância e perseguição a grupos minoritários ou antagônicos que talvez se não estejam numa posição que seja de, vamos dizer assim, favorável a uma implementação de certa política pública na visão daqueles que comandam essa tecnologia. Então, é super importante a gente trazer essa visão crítica para o debate. E aí eu trago 3 pontos nos meus 6 minutos finais, que para nós no ITS também nos é muito caro, que é pensar a questão de soberania e uso do tratamento de dados pessoais, especialmente, a discriminação por algoritmo, que é um tema bastante relevante nesse campo, e a governança algoritmo e o consentimento e tratamento de dados pessoais. Na questão de soberania sobre o uso de dados pessoais, o dado, e tem uma frase que muitas pessoas e pesquisadores estão utilizando, que os dados e a informação é o novo petróleo. E quando a gente fala de inteligência artificial, ela não só é uma grande ferramenta para o tratamento de dados pessoais, mas ela também é uma grande ferramenta para a atração de novas informações. Na medida que você cria um serviço que é eficiente, que oferece a música que você gostaria de ouvir no momento que é certo, na hora certa, esse serviço te atrai e ele te induz também a oferecer mais informação para aquele serviço. Só que o problema, quando a gente fala de soberania de dados e de proteção de dados e soberania sobre o uso desse tipo de tecnologia, quando a gente olha as patentes de inteligência artificial e os países que registraram patentes de inteligência artificial, de tecnologias associadas à inteligência artificial no mundo, a gente vai ver que tem uma grande, um pequeno rol de países que tem o total domínio sobre essa tecnologia. Isso quer dizer o quê? E aí foi, em diferentes momentos, o Maurício Barbosa citou a compra de tecnologia chinesa para implementação dos sistemas de reconhecimento facial. Agora, imagine que essas empresas detendo essa tecnologia recebem esse tipo de informação de cidadãos brasileiros e que, não sendo uma tecnologia totalmente aberta e totalmente transparente, pode justamente estar aproveitando a análise de comportamento de cidadãos brasileiros para atuar de uma maneira que favoreça os interesses que não são os interesses brasileiros. Então, esse é um ponto super importante na nossa análise crítica sobre o uso de inteligência artificial. Outra, que é uma questão muito importante e relevante, é a discriminação por algoritmo. E aí, a discriminação por algoritmo, a gente estava tendo um debate antes aqui da sessão, colocando a dificuldade que é de você conseguir, quando você fala de inteligência artificial, estabelecer claramente como o algoritmo, ou seja, como as regras do software funcionam, porque como ele se baseia em dados, e num volume grande de dados, muitas vezes o software age por si só. Contudo, é importante que a gente entenda que se o input de dados, se a informação que é inserida nesse tipo de ferramenta é uma variável importante nessa análise, é importante que a gente equilibre a inserção de dados nesse tipo de ferramenta para justamente evitar esse tipo de discriminação por algoritmo que pode condenar pessoas a um ostracismo eterno por conta do viés aplicado por esse tipo de tecnologia. Aí tem um exemplo de um software, de um sistema que foi utilizado por uma corte americana para analisar o risco de pessoas condenadas no sistema para promover uma progressão de regime.
E aí você vê do lado, por exemplo, da foto grande ali, do lado esquerdo, um indivíduo identificado com baixo risco e outro de alto risco. No entanto, do lado esquerdo foi uma pessoa que assassinou 3 pessoas à mão armada, responsável por grandes roubos, e o Bernardo Parker, do lado direito, negro, classificado como alto risco, foi preso por porte de maconha. Então, realmente é importante a gente atender a essa questão. E, por fim, para concluir, no meu 1 minuto e meio final, uma coisa que a gente vem discutindo, que é super importante também trazer para esse debate, é a governança algorítmica. Ou seja, no mundo em que os algoritmos e esses softwares governados por inteligência artificial dominam as nossas, ou melhor, são um instrumento de mediação importante nas nossas relações sociais e, por que não, nas nossas relações políticas também, na medida que eles têm uma sobrevalência, é importante que haja também instrumentos que permitam a governança sobre a atuação desses algoritmos, que eles não sejam simplesmente instrumentos restringidos à exploração privada de pequenos grupos e com seus interesses específicos. Isso quer dizer o quê? Que pensar o design, o desenho desse tipo de solução, também num modelo em que os cidadãos possam interagir e influenciar na construção desse tipo de modelo. E, para isso, a gente pensa em 3 princípios, e debate 3 princípios dentro do ITS. Eu vou pedir 1 minuto a mais, presidente, para concluir. Os 3 princípios de esse tipo de algoritmo ser decifrável, anonimizável e não discriminatório. O que quer dizer isso? Decifrável é pensar que esse tipo de tecnologia, apesar de ela ser complexa, ela, ao mesmo tempo, ela tem que ser possível de ser explicada, de ter transparência nas suas atuações e tem o seu modelo de atuação ser interpretável. E isso daí tem uma série de debates que a gente pode deixar para o debate também como se fazer isso, mas é possível, apesar desse quadro complexo que essas tecnologias apresentam. Anonimizável é dizer que você pode tratar grandes volumes de dados, mas garantindo a privacidade dos usuários, ou seja, por exemplo, no modelo de seguros. No modelo de seguros, existe um medo muito grande de, por exemplo, pessoas serem impedidas de acessarem seguro-saúde por conta, talvez, de um comportamento de risco passado, e isso condenar as pessoas à relegação eterna ao acesso a um tipo de seguro-saúde. Por quê? Porque a tecnologia tem a capacidade de personalizar e chegar no indivíduo. Ao contrário, se a gente pensar tecnologias mais socialmente aceitáveis, com base nesses princípios, a anonimização poderia se utilizar esse tipo de tecnologia para pensar políticas de seguro-saúde usando dados agregados, mas que não individualizassem e não condenassem indivíduos nesse sentido. E aí, por consequência, também é pensar a não discriminação por conta do uso das tecnologias. Eu ia passar um pouco do debate internacional, mas, por conta do tempo, eu não vou colocar. Sobre a questão brasileira, em específico, o meu quadro ali dizendo sobre a questão de pesquisa sobre instrumentos e aparatos de inteligência artificial demonstra que o Brasil ainda depende muito de avançar na pesquisa e no investimento em pesquisa nesse setor. Contudo, sobre o aspecto de consumo e dados pessoais, que são, muitas vezes, um principal insumo para esse tipo de tecnologia, a gente, felizmente, ano passado, aprovou a nossa Lei Geral de Proteção de Dados. No entanto, a gente ainda não tem a implementação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, o que torna a lei, que foi um avanço aprovado ano passado, ainda não completamente eficaz. Então, se nós vamos jogar esse jogo internacional e quisermos nos proteger das possíveis ameaças que a adoção em massa desse tipo de tecnologia
traz. É super importante que a gente avance com esse debate também. E aí é importante também o Congresso Nacional, como um instrumento fiscalizador do Poder Executivo, cobrar a implementação dessa Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais. Eu também tinha alguns pontos de ação que poderiam ser interessantes, mas por conta do tempo eu não vou passar, e eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar se apresentando nessa comissão. Obrigado. Queremos agradecer a palestrante.